Ok, pessoal, vamos então com essa aula iniciar o nosso módulo 3 do curso, que é o módulo das estratégias operacionais. Mas o que acontece? Antes eu gostaria de conversar algumas coisas aqui com vocês. Vamos lá. Por que é tão difícil você encontrar algo que funcione no mercado? Fala muito sobre setup, né? Que é uma configuração específica que você utiliza para operar. É algo que como eu falo, algo engessado. Quando acontecer isso, você faz isso. Entende? Esses tipos de operacionais, eles têm um problema que é a dinâmica do mercado como um todo. Eu tenho aqui na frente de vocês um gráfico de mini índice. Esse gráfico é o gráfico do dia 23 de outubro de 2020. O mercado acabou de abrir. Agora são... Que horas? Agora são, olha só, 9h07, tá ok? Mas o que acontece? O que eu quero dizer é o seguinte, qual que é o problema de operacionais prontos, de setups? É porque o mercado ele é dinâmico, o mercado muda. Quem, por exemplo, operou antes da pandemia, eu estou falando aqui pós-pandemia, né? Pós não, né? Durante a pandemia. Quem operou antes ou quem já opera há mais tempo aí, lembra que o mini índice em meados de 2018, 17 para 18, ele era bem menos largo, vamos dizer assim. Você vê agora, por exemplo, ó, essa barra aqui, uma barra de 323 pontos, 318 pontos. Isso aqui é uma barra comum dentro do dia, olha. Se for olhar, tá, olha só. Ele tá tendo barras aí de, olha só, barra de 400, 500 pontos. Isso aqui não era comum. Comum era isso aqui, era barra de 200. Uma barra de 300 pontos já era uma barra grande, expressiva. Hoje uma barra de 300 pontos é uma barra mediana, normal. Então o mercado muda. Então imagina alguém que define um setup que, sei lá, você vai entrar quando tiver uma barra de tantos pontos e vai sair com tantos pontos, deixou de funcionar. Porque o tamanho das barras mudou. Outra coisa, os ciclos. Então o mercado, ele por um período aí, ele estava num... Se a gente olhar aqui, por exemplo, no tempo gráfico de diário. Vamos no diário aqui para a gente ver. Se a gente olhar aqui no tempo gráfico diário, a gente vai conseguir perceber esses períodos de mudança do preço. Deixa só ele atualizar aí. Então, olha só, eu peguei aqui o gráfico diário e imagine quem operou aí com algum setup do dia 18/5 até o dia 8/6 de 2020. Quem operou nesse período aqui com algum setup de tendência, olha só, foi praticamente um mês aí, 18, 17 barras que o mercado ficou em tendência clara de alta. Quem operou nesse período aqui com algum setup de tendência, cara, se deu muito bem, tá? Olha só, eu mudei pro gráfico de 5 minutos. Vamos só chegar lá, naquele ponto lá pra gente ver. Então o que acontece? Esse setup de tendência que operou nesse período aí, certamente ele se desenvolveu muito bem, deu bons resultados. O problema é quando o mercado muda o ciclo. E o mercado muda constantemente. Né? O mercado é um espelho aí do que acontece no mundo como um todo. Deixa eu só ver aqui que deve estar chegando. E aí o que acontece quando o mercado muda? O setup ele não consegue identificar essa mudança. Porque ele é feito de forma matemática, assim, digamos. Ele não vai levar em consideração mudanças de cenário, mudanças de mercado. Na maioria das vezes, né, pessoal? Não sei, talvez alguém tenha algum setup aí que leve em consideração essas mudanças. Eu desconheço, tá ok? Porque na maioria das vezes ele é algo pronto que você simplesmente vai executar. Eu não consegui achar aqui o... Deixa eu mudar aqui o time frame de novo. Vou colocar aqui 30 minutos para ver se aparece. Aquela linha que eu fiz lá, né? Eu vou lá pro diário de novo. Mas o que acontece? Tá aqui a linha, mas eu não consegui. Tá, eu queria ver isso aqui
no tempo gráfico menor. Deixa eu ver aqui. Vamos de hora. 4H aqui, talvez eu consiga. Ah, tá aqui, beleza. Olha só então. Tá ok? Imagine aí quem tá com algum setup seguidor de tendência nesse período aí. Tá aqui, achei. Tá, desculpa a demora aí, pessoal, consegui. Então o que acontece? Vamos lá. Quem estava com algum setup que operasse a favor da tendência, esse setup deu muito resultado, ó, nesse cenário aqui. Estava operando na compra, que era a tendência. Aí o que acontece? Aí me vem isso aqui, né? Aqui o setup começa, talvez ele ainda consiga em alguma coisa. Mas aí, depois olha só. O que tem aqui pra frente? Aí aqui o que acontece? Esse setup que deu bons resultados no período de tendência, o que ele vai fazer? Ele vai começar a devolver. Por mais que tenha um gerenciamento de risco e tudo, um limite de perda diária, mas ele não vai conseguir performar, porque ele vai vir caçando tendência e vai tomar stop, ó. Entende? Isso leva períodos longos e aí teu setup começa a devolver tudo que tu fez. Na maioria das vezes você até consegue algum lucro, porém se você colocar os custos em cima, tá? E outros gastos que você tem, você acaba não conseguindo lucrar. Aí depois vem uma tendência, aí olha só o que acontece de novo. Tá? Olha só que cenário de mercado. Olha só que cenário. Olha isso aqui. Aí você pega, por exemplo, um setup que opera a tendência, que é o que eu falei. Vai ficar doido aqui dentro, entendeu? Não vai conseguir performar, entendeu? Vai devolver o ganho que você teve aí em outros períodos. Por quê? Porque o mercado mudou. E o setup esse que eu tô falando, ele não consegue identificar essas mudanças de cenário, olha só. Entende? Essa leitura de contexto o setup não tem. E aí o que acontece? Você acaba tendo algo que funciona por um período e aí em outro período ele devolve tudo, tá ok? Por causa disso aqui, ó, esses ciclos de mercado, essas mudanças. Mas então como que faz, Antônio? Se não é com setup, como que eu vou fazer? Pois bem, o que acontece? Aí entra algo que é muito, muito, muito importante, que é você ter uma leitura de contexto, tá ok? Quando você for operar. E isso, onde que está o detalhe? Por que day trade, operar mercados é tão difícil, né? Não é tão simples quanto às vezes aparece por aí. Você vê alguém falar, usa meu setup aqui, tal. Estratégia não sei o que lá. Funciona por um período, mas depois tende a parar de funcionar. E outra, se você ficar preso a um setup que você nem sabe como foi feito, você na verdade não está operando, você está só clicando, né? Você não está ponderando condições no gráfico para tomar suas decisões. Então o que acontece? Esse é o início do módulo das estratégias operacionais. Eu vou passar 3 estratégias para vocês. E por que eu falei a respeito dessas mudanças do mercado, dessas mudanças de ciclos, de contexto? O mercado alternando entre, né, tendência forte e mercado lateral, e entre tendência forte e mercado lateral, tendências não tão fortes assim. Porque eu quero falar sobre o contexto. E o contexto é o que de fato vai levar vocês a conseguirem, dentro do mercado financeiro, operarem de forma mais profissional. De fato, tomando as próprias decisões de acordo com a sua análise e com a sua leitura de mercado. Então você não vai ser alguém que simplesmente vai executar uma estratégia de forma mecânica, entende? O ideal é que vocês, na medida que forem melhorando a leitura de contexto de vocês,
a leitura gráfica, vocês consigam tomar decisões dentro do gráfico. E essas decisões incluirão se eu vou comprar ou vender, onde que é a entrada, para essa entrada, aonde que vai o meu stop, e com esse stop onde que eu tenho um alvo, e se esse alvo é viável. E aí você vai chegar num consenso, e a gente vai abordar isso mais para frente nas próximas aulas, que é você chegar num ponto onde eu falo que você estrutura uma operação que ela tem uma vantagem a seu favor. Essa vantagem não significa que você vai ganhar nesse trade especificamente, mas significa que se você continuar fazendo operações com essa mesma estrutura, e quando eu falo estrutura engloba a probabilidade que você tem nessa operação, e essa probabilidade ela vem da análise, dessa leitura que você consegue fazer do gráfico, e o risco-retorno, que é a maneira como você vai colocar seu stop e seu alvo dentro desse trade, entende? Então, esses fatores unidos, eles trazem a estatística que você vai ter no longo prazo. Então, o que acontece? Um trade pode dar errado, e vai dar, né? Vários inclusive. Porém, a cada 10 trades você vai ter uma vantagem a seu favor, porque você está operando de forma coerente. Você está se posicionando no mercado de forma que você tem uma vantagem em relação ao mercado. Que vantagem é essa? É o que eu falei. Essa vantagem às vezes está na sua probabilidade, às vezes está na sua taxa de acerto, às vezes está no seu retorno. Mas isso vai ser abordado nas próximas aulas, quando eu for passar as estratégias, tá ok? Poxa, Antônio, mas você está falando que setup não funciona, não é bom e vai passar a estratégia? Pois bem, eu tive uma dificuldade enorme de parametrizar essas estratégias. Mas como esse é um curso básico de Price Action, não tem como eu passar num curso básico tudo que você precisa para operar os mercados sem utilizar estratégia, de forma livre, de forma que você mesmo defina suas entradas, você mesmo consiga estruturar seus trades. Então a gente tem que começar de um ponto. E o que eu fiz? Eu sistematizei três entradas, de forma que vocês conseguirão executá-las. E aí é como se fosse de fato o tal setup que eu falei, você só vai executar. Mas eu volto a dizer, o ideal é que você, após executar essas estratégias, você vai começar a operar e você vai, na medida que o tempo for passando, você vai melhorando sua leitura, vai melhorando a leitura de contexto e você vai conseguir naturalmente desenvolver uma capacidade de operar nos gráficos de forma mais livre, né? De forma mais solta. Porém, de início, é bom que você tenha assim, algo definido. E o que eu vou passar são três estratégias que eu levei um tempo tentando encontrar uma maneira de sistematizar isso, de deixar isso objetivo, para que não houvesse dúvidas do que fazer. Então eu consegui, tá? Essas três estratégias eu consegui, eu testei elas, eu validei todas e eu vou passar para vocês. Mas antes eu gostaria de falar um pouco sobre contexto. Ainda assim eu gostaria de falar sobre contexto. Por exemplo, o gráfico do mini índice aqui agora. E olha só o que acontece. Você tem uma situação onde o mercado está aí acima da média móvel por um bom período. Se você for olhar, olha só. Mais de 111 barras aí. E o preço se mantendo acima da média. Então o que acontece? O que eu quero falar sobre o contexto aqui é tão somente essa capacidade de vocês olharem e entenderem que o mercado está numa tendência ou está numa lateralidade, tá? O que é só isso que eu preciso que vocês entendam para que eu consiga passar as estratégias para vocês nas próximas aulas, tá ok? A gente não vai entrar numa leitura de contexto mais aprofundada, mas eu só preciso que vocês, olhando para o gráfico, entendam, poxa, esse gráfico eu acho que está em tendência, poxa, eu acho que está de lado, está lateral. E como que a gente vai definir isso? Eu não sei se você usa algum indicador, não sei como você opera, mas eu vou passar aqui a maneira que eu opero e a maneira que eu utilizo para definir se o mercado está em tendência ou está um mercado lateral no momento que eu estou operando. Então você coloca o gráfico, eu indico 5 minutos, é o gráfico que eu opero.
E aí você olha o quê? Assim, de forma simples mesmo. O que que eu vou olhar aqui? Eu olho a tela como um todo, tá ok? E você percebe o quê? Se você perceber, você traçando essa linha aqui, olha só, unindo os topos e os fundos, você faz isso, traça uma linha unindo os topos e os fundos do próximo dia, né? A sua tela, você pega a tela aqui, ó, o mercado está aberto aqui, você pega a tela e traça uma linha unindo topos e fundos. Se você conseguir unir, olha só, não precisa ser perfeito, é só uma noção, ó, você vai mais ou menos onde está passando os topos e fundos. Quando você fizer isso, você vai ter uma figura gráfica. Aqui, por exemplo, eu tenho um canal. E é um canal de alta ou um canal de baixa? É no olho, pessoal. Canal de alta, tá aqui, ó. Ok, eu tenho um canal de alta. Se eu tenho um canal de alta, eu tô no momento em tendência de alta. Beleza? Primeira coisa. Se fosse o contrário, por exemplo, vamos pegar outro contexto aqui. Imagina que a gente está operando aqui. E aí o mercado tá por aqui. O que eu ia fazer? Pegar aqui uma linha, vou traçar aqui. Deixa eu ver se eu consigo aqui. Vamos lá, olha só. Pegar esse topo aqui. Passar por aqui. E aqui embaixo também. Deixa eu ver aqui esse fundo. E aí vou unir esse fundo aqui embaixo, só um momento. Tá ok? Eu só quero que vocês façam isso para vocês entenderem a tendência no momento que vocês estiverem operando. Então olha só, se você estava operando, o mercado abriu aqui, você faz isso. Vamos lá. Naturalmente, o que você vai imaginar aqui? Poxa, esse mercado é um canal, né, amplo e ele tá numa tendência de baixa até aqui. Porque eu uni aqui esses topos, né? Você pode traçar mais, por exemplo, se às vezes numa linha só não uniu todos os topos, você vem aqui em um ponto que já tinha a linha e traça novamente, olha só. Tá ok? De forma que você consiga visualmente identificar se o mercado está numa tendência de alta ou numa tendência de baixa. Aqui a gente identificaria que estaria numa tendência de baixa. Olha só, outro cenário aqui. Imagine que você está operando. Pronto, o mercado acabou de abrir aqui. Vamos lá fazer a mesma coisa? Vamos pegar uma linha aqui, vamos unir dois topos aqui ou mais, olha aqui. Vamos unir esses aqui, os dois mais altos, ó. Tá ok? Bom senso, pessoal, tá? Não ficar muita caixagem não. Você tem que olhar aqui e entender mais ou menos. Olha só, vou unir esse fundo aqui com esse aqui. Pronto. Aí falar, ah, não, mas eu quero unir esse daqui com esse daqui. Beleza, vai passando aí. De qualquer forma que você traçar a linha, ah não, mas eu quero esse fundo, opa. Eu quero esse fundo aqui, com esse aqui. Entende? Perceba o seguinte, independente de como você traça as linhas aí, quais fundos ou topos você vai ligar, você há de concordar comigo que o mercado está de lado. Você não consegue. Olha só, aqui você viu o que, né? Canal de baixa. Aqui um canal de alta. Canal de alta. E aqui para trás, ó, mercado lateral. Entende? Mercado lateral. Opa, só um momento. Vamos lá, voltar. Então o que acontece? Tá vendo, tá percebendo a questão que eu falei, o motivo pelo qual é complicado você trabalhar com setups? Olha só, isso aqui não respeita nada. Qualquer coisa que tentar operar a tendência aqui vai perder dinheiro. Porque o mercado tá lateral, ó. Aqui você tem que operar como lateralidade. Beleza? Olha só aqui também. E aí você faz, olha só que coisa linda. Imagina aqui que você tem que fazer essa mesma análise aí no início do dia. Olha só, você pega o último dia, no gráfico de 5 minutos, une topos e fundos aí, e olha só. Tá ok? Isso significa que vai continuar essa tendência, pessoal? Não, a tendência pode reverter, pode mudar. Mas é tendência. O que é tendência? Tende a continuar. Tendência é isso. Quando você fala que tem uma tendência, é porque tende a continuar acontecendo o que vinha acontecendo antes. Se está num canal de alta, tende a continuar um canal de alta. Em algum momento vai deixar de ser. Se está lateral, tende a continuar lateral, olha só. Entende? Em algum momento vai deixar de ser lateral, olha só.
Entendeu? Se está no canal de baixa, tende a continuar o canal de baixa. O canal de alta tende a continuar um canal de alta, por exemplo. Olha só. Entende? Então, façam esse exercício, né? Peguem aí o gráfico e abram um gráfico qualquer aí, pode ser do ativo que você opera, do índice, do dólar, e tenta identificar os dias. Você pega, por exemplo, sabe? Por exemplo, igual eu fiz hoje aqui. Vamos lá. Quando eu falo dia, pessoal, vai ser o quê? O pregão tem quantas barras aí? Deixa eu ver aqui. De 5 minutos, tá? Onde que o mercado abriu hoje? 22, 21, fechou aqui. Olha só, algo em torno de 102 barras, 103, 105 barras. Faz isso, você pega as últimas 120 barras, por exemplo. Então faz esse exercício. Pega um ativo, abre o gráfico, pega as últimas 120 barras, tenta traçar, unir topos e fundos e diz, né? E decide, poxa, não, aqui o mercado está numa tendência de alta. Simples assim. Aí depois você pega os últimos 120 barras, gráfico de 5 minutos. Poxa, aqui está na tendência de baixa, tá? Próximas 120 barras, aqui o mercado está lateral, olha só. Você vê que ele tenta subir, mas volta, reverte. E você vai conseguir identificar esses contextos, onde o mercado está em tendência e onde o mercado está de lado, está lateral. Existem outros conceitos sobre tendências fortes e tendências não tão fortes assim, mas para agora não é importante. E para as estratégias que eu irei passar para vocês, também não tem muita relevância por enquanto. Eu preciso somente que vocês consigam entender se o mercado está em tendência ou se o mercado está de lado, porque as estratégias que eu vou passar para vocês à frente, elas trabalham nesses dois cenários. Trabalham no cenário de tendência e no cenário de lateralidade, tá ok? É uma estratégia para você operar isso aqui, ó, mercado lateral. E as outras duas estratégias para você operar mercado em tendência, tá ok? Mais à frente eu vou tratar sobre esse mercado aqui. Essa aula é só sobre tendência e lateralidade. E a próxima aula a gente vai falar sobre tendências fortes, tá ok? Que são situações onde você claramente não precisa sequer traçar a linha, você claramente vê que o mercado é para cima, por exemplo, aqui, ó. Que você não precisa traçar a linha para saber que isso aqui é a tendência de alta, entende? São situações onde o mercado ele não deixa a menor dúvida de para que lado ele está indo, tá ok? Que é isso aqui, ó. A gente vai ver na próxima aula sobre essas tendências fortes e sobre tendências nulas praticamente, situações onde você praticamente não tem tendência, que são situações específicas, onde nesse caso você não vai fazer nada, tá ok? Porque as estratégias que eu vou passar, elas não contemplam esse cenário aqui, por exemplo, olha só. Tá ok? Esse tipo de cenário aqui, você vai ver que quantos pontos aqui mais ou menos, ó. Deixa eu ver, 200 pontos mais ou menos. É muito estreito isso aqui para você conseguir estruturar uma operação aqui dentro. Tem como tem, mas as estratégias que eu vou passar são baseadas em tendência e lateralidade um pouco maior que essa aqui, tá ok? Então é isso, façam esse exercício, abram um gráfico aí, identifique, pegue as últimas 120 barras do gráfico e identifique. Você traça e fala, não, aqui é tendência de alta. Traça na tendência de baixa, entendeu? Traça e põe lateralidade. Inclusive faz o seguinte, ó, vamos fazer da seguinte maneira. Vocês façam isso e aí identifique para mim 3 situações e aí vocês coloquem um texto para mim dizendo que tendência que é. Pessoal, pode parecer besteira, mas isso aqui, mas assim, é importantíssimo, tá ok? Isso aqui é um curso básico realmente e a gente tem que tratar de aspectos básicos. Tá ok? Então vamos levar a sério, vamos fazer a coisa certinho que a gente vai conseguir bons resultados. Então o que acontece? Faz isso aqui, ó. Pronto. Então é o seguinte, faz isso aqui, ó. Tá ok? Você escreve aí. Identifica 3 para mim no gráfico. Faz isso aqui, por exemplo. Tendência de alta. Entende? Aí pega mais um, por exemplo. Você vai. Pode ser qualquer mercado. Esse gráfico pode ser ações, pode ser o que for. Tá ok? E aqui, ó. Nesse caso aqui você vai colocar a tendência de baixa. Tendência de baixa. E
Na que vocês identificarem que é lateralidade, você coloca aqui, ó, mercado lateral. Cadê? Sumiu aqui a tagzinha. Beleza? Põe assim, ó. Mercado lateral. Simples assim, beleza? Valeu, pessoal. Obrigado. Próxima aula a gente vai falar sobre tendências fortes e tendências fracas. Tendências bem fraquinhas, tá? Que é a lateralidade bem estreitazinha. Tá ok? Valeu, obrigado. Fique com Deus e até a próxima, se Deus quiser. Valeu, até a próxima aula.